Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Jornada de Metodologias dos Trabalhos Acadêmicos e Científicos do curso de Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa. Neste episódio, mudar de ideia. E para mudar de ideia, eu vou começar aqui com a leitura que eu acho fantástica e que todos deveriam ler. Eu só desse título, eu tenho mais ou menos uns 4 exemplares, e não do mesmo. Mas esse foi o último que eu fiz a leitura para as minhas crianças. É O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. Todo mundo acha que O Pequeno Príncipe é um título infantil. Negativo, ele é um título para adultos com bastante reflexões, certo? E esse título, basicamente, eu acho ele muito charmoso, sabe por quê? Olha só, ele é meio articulado, sabe? Ele tem uns movimentos ao longo de todo o livro e ele é fantástico. Então, vamos começar a leitura? Bom, o livro do Pequeno Príncipe, ele começa com algumas reflexões de um pequeno príncipe que mora num país bem pequeno e que só existe ele. E aí, então, ele resolve viajar e ele cai na Terra. E aí ele encontra e diz assim: quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Mas disse ao garoto que eu não sabia desenhar. Ele respondeu-me: não tem importância, desenha-me um carneiro. Então eu desenhei. Ele olhou atentamente e disse: não, esse já é muito doente, desenha outro. Desenhei de novo. Meu amigo sorriu com indulgência. Bem vês que isto não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os precedentes. Este aí é muito velho, eu quero um carneiro que viva muito. Então, rabisquei. Esta é a caixa, o carneiro está dentro. Te convido a mudar de ideia nesse episódio. Vem comigo. Bom, nesse episódio nós vamos conhecer sobre mudar de ideia. Mudar de ideia, ela é um dos elementos, uma das questões que faz parte, basicamente, da ciência, do conhecimento, da produção de conhecimento científico. Como que se produz conhecimento? Quando você muda de ideia, você faz um conhecimento novo. E aí, quando você gera um novo conhecimento, você precisa apresentar o quê? Você precisa apresentar novidade. Para você apresentar novidade, essa novidade tem que ser diferente, tem que ser inovada, tem que ser algo que ainda não existe. E essa não existência vai surgir a partir do momento que você pesquisa. Portanto, pesquisa gera conhecimento e conhecimento gera ciência. E ciência e conhecimento é que faz a gente mudar de ideia. Vamos acompanhar aqui? Então, uma das coisas que eu te convido é que essa mudança de ideia venha por meio de uma investigação como prática social. Sim, porque você está no curso de pedagogia. E se você entrou no curso de pedagogia, é porque você quer ousar a transformar a realidade que está ao seu redor e a realidade dos outros. Bom, e aí, estamos cheios de referências, então eu começo aqui. Como que você vai inovar? Como que você vai produzir conhecimento? Como você vai criar algo que não existe? Só para ter uma ideia, um tempo atrás você imaginou que você teria um dispositivo móvel que acessa a internet, que tira foto, que lê arquivo, que grava, que você conversa com outra pessoa online? Acho que não, né? É por isso que eu trago a frase de Lewis Carroll no livro Alice no País das Maravilhas. E ela diz assim: a única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível.
Isso mesmo, a única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Portanto, a inovação, o transformar, uma nova ideia, mudar de ideia, exige que você acredite que seja possível criar e gerar novos conhecimentos. E para isso, nós temos que nos amparar em algumas reflexões. A principal reflexão que eu te faço é que esse conhecimento que você vai produzir por pesquisa, pela realidade em que você se encontra, pela prática do estágio, por uma pesquisa aqui na academia, ou então, para quando você estiver atuando enquanto professor, é a seguinte: você tem que ousar a transformar, mas de forma responsável, de forma crítica. E por isso que eu trago a leitura e trago a baila, como a gente poderia dizer em outros momentos, Paulo Freire, que completou seu centenário em 2021, e ele tem vários títulos: Pedagogia da Esperança, Pedagogia do Oprimido, Cartas à Cristina, A Sombra da Mangueira, inclusive este é quando ele estava no exílio. Mas eu recomendaria que vocês iniciassem a leitura de Paulo Freire pela obra que faz parte da nossa jornada, Pedagogia da Autonomia. Em Pedagogia da Autonomia, ele vai trazer algumas reflexões diretamente relacionadas à prática educativa e que tem total relação com a prática da ciência. Por exemplo, ele diz que aprender exige rigorosidade metódica. Isso, rigorosidade metódica, ou seja, exige um método. Não que ele seja retinho, seguir reto toda a vida, não pode sair pelas beiradas. Não, mas existe uma metodologia, um jeito de fazer. Aprender exige pesquisa. Não existe conhecimento sem pesquisa. Quando você quer saber algo, por exemplo, se você quer saber o que tem dentro da caixa, que tipo de carneiro que tem dentro da caixa, você tem que investigar, você tem que se curiosar, ficar curioso a respeito. Então, você tem que pesquisar, você tem que investigar. Por isso que é pesquisa como investigação e prática social. Ainda aprender, e aí poderíamos fazer uma analogia em Bonaparte, que pesquisar exige pesquisa, exige investigação. Aprender ou pesquisar ainda exige criticidade. Você tem que olhar para o mundo e ver além. Mais ou menos, eu não sei se vocês vão lembrar da referência, porque, como eu já quarentei, aí na época da quarentena, então, como eu já quarentei, eu lembro muito de um desenho que era assim, Thundercats, que ele pegava a espada e falava: espada justiceira, me dê visão além do alcance. Pois é, você precisa de visão além do alcance. E a visão além do alcance vai acontecer justamente por meio dessa perspectiva crítica. Como o Pequeno Príncipe virou para o piloto e virou: não, esse é muito velho. Não, esse não é um carneiro, é um bode, tem chifres. Então você vê além do que está à sua frente, além do que é mostrado. E é isso que a pesquisa faz na ciência. Ela vai olhar além dos dados, além das informações, além das aparências. Aprender e pesquisar exige consciência do inacabamento. Nada mais essencial do que isso. Você saber que você é um ser inacabado e que o que existe no mundo está constantemente em formação. Então, o que é hoje já não é amanhã. E o que é amanhã pode não ser depois de amanhã. E é por isso que é a consciência do inacabamento. Então, essa relação freiriana com a pesquisa e com a ciência, ela é intrínseca. E por isso que recomendo Pedagogia da Autonomia. Ainda, aprender e pesquisar exige curiosidade. Essa curiosidade de quando você é criança e que acaba sendo tolhida, inclusive, infelizmente, pelos anos escolares, que nós temos que caber nas caixinhas e depois querem que a gente saia da caixa. Então, curiosidade, saber o quê, por quê, aonde, como, quando, quem. Isso são perguntas da essência humana, mas que ao longo da nossa jornada, elas são podadas. E aqui a gente quer o contrário, quer que elas sejam exaltadas, que elas sejam valorizadas. Tanto você como acadêmico, na sua prática de
enquanto pedagogo, enquanto educador, quanto incentivar isso nos seus alunos, nos seus futuros alunos. Ainda e não menos importante, aprender exige diálogo, ciência exige diálogo, pesquisa exige diálogo com você mesmo, com a realidade, com o contexto e com os outros que vivem esse contexto. Então, a partir dessas reflexões, nós vamos aí seguir para a nossa mudar de ideia enquanto prática social. Será uma das nossas outras referências que está disponível na biblioteca virtual é o Pedrinho. Aí que eu sou íntima, né, bem, do Pedro. Pedro Demo. Ele é, inclusive, contemporâneo aí do Paulo Freire. Pedro Demo, ele vai trazer um livro que é Praticar Ciência. E esse Praticar Ciência, esse livro, ele é um pouquinho diferente dos outros títulos que nós temos em mente. Ele não vai trazer as regras de metodologia, que nós vamos ver também, mas não agora. Mas ele vai trazer o movimento de praticar ciência, né? Como os critérios de cientificidade. O que é ciência? Ciência é formal? Ciência é política? Ciência tem a ver com cidadania? Ciência tem a ver com ética? Essas reflexões estão nesse título. Ainda tem nesse título o que é conhecimento, como se gera conhecimento. Para Pedro Demo, o conhecimento é uma constante, é um processo de desconstrução e reconstrução. E isso é feito a partir da autoridade do argumento. Isso, você precisa construir argumentos que tenham autoridade para que você possa desconstruir a realidade e reconstruí-la. E esse argumento de autoridade é que vai te fazer mudar de ideia. Justamente quando você pensa assim, olha, compra este livro aqui, mas o que te faz comprar este livro? Eu preciso de argumentos que te convençam a comprar este livro, que te convençam a seguir determinado procedimento, que te convençam a vestir determinada roupa. E isso vai ter relação com a qualidade desse argumento. Não é só porque a Anabela falou que este livro é interessante, mas é porque existem pesquisas a esse respeito, é porque o autor já produziu outros livros que também se tornaram referência ao longo da história, é porque o texto descrito nesse título tem referências com a sua área ou te faz lembrar ou refletir sobre determinado assunto. Então, esses argumentos é que Pedro Demo vai falar que são autoridade. E a construção desses argumentos se dá pela pesquisa, pela investigação. E aí ele vai falar, isso começa com o questionamento reconstrutivo. O que é isso? Bom, questionamento reconstrutivo é justamente a pergunta, o quê? Para quê? Por quê? Então, esse questionamento vai te levar a investigar, essa investigação vai te levar a construir argumentos de autoridade. A autoridade do argumento tem uma diferença. Então, argumentos de autoridade é quando o argumento está embasado em uma autoridade, em uma pessoa, personalístico. Não é essa a intenção. A intenção é a autoridade do argumento, ou seja, o argumento per si já tem autoridade, porque ele tem prova suficiente de que aquilo te faz mudar de ideia. Então, acompanhe aí as leituras, né? Aqui estamos em algumas generalizações, para isso é necessário que você leia, e por isso estamos indicando aqui as nossas fontes que nos fazem entender a pesquisa como investigação da prática e como ação social, como intervenção na sociedade. Parece um sinônimo para educação, não parece? Porque é. E aí, o nosso terceiro elemento aqui para mudar de ideia, nós já tratamos aqui, vocês inclusive verão declamação aí do nosso próprio autor, Somos Todos Textualidade, que é do professor Sérgio Loss, e que eu convido vocês a deleitar no texto. Vou deixar só um gostinho aqui. E o que faz a gente mudar de ideia? Calma, 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 calma. Cada um na sua vez. O que te faz mudar de ideia? Bom, eu vou perguntar para você. Eu não vim aqui para trazer respostas, eu vim aqui para fazer perguntas. O que é conhecimento? O que é curiosidade?
O que é dúvida? O que é argumentação? O que é problema? Bom, todas essas referências é necessário que você seja curioso, como diz Paulo Freire. E aí eu trago algumas recomendações para que vocês possam acompanhar. É esse movimento de se curiosizar-se. Não sei nem se a gente pode usar, porque eu acho que curiosidade não é um verbo. Mas, quem sabe a gente não reconstrói a realidade e transforma ele em verbo, um verbo de praticar. Eu convido vocês a assistirem 2 vídeos super interessantes. Um vídeo é mudar de ideia. Você mente verdades e mentiras. O que é verdade e o que é mentira? Já que estamos aí em tempos de que o argumento, ele precisa ter autoridade e para isso ele precisa ser verdade. Mesmo que essa verdade seja provisória. Provisória porque o conhecimento é uma verdade provisória. E ele é uma verdade provisória justamente baseado naquela ideia de Paulo Freire. Porque somos seres em constante inacabamento. Então ele é uma verdade provisória hoje, agora. Amanhã pode não ser. Então, temos como ideia aí uma referência, por exemplo, o que a gente usava para dor de cabeça há um tempo atrás era um determinado medicamento. Depois aí a ciência investigou e viu que esse medicamento não atendia a todas as pessoas e criou-se um novo medicamento. E aí hoje nós temos um leque de medicamentos para dores de cabeça, por exemplo. Então, essa é a verdade provisória do conhecimento. Ela é provisória porque ela não é absoluta. Você não acredita e nunca vai mudar de ideia. Como uma crença, por exemplo. Uma crença é uma verdade absoluta. Nada que eu disser ou que eu fizer vai fazer você mudar de ideia a respeito do que você crê. Mas com conhecimento científico, a gente pode mudar de ideia usando a pesquisa. E aí, eu te convido a ser aluna. Aluna é uma animação infantil, inclusive brasileira, palmas, produzida pela Ancine, e que ela faz muitas perguntas. Eu não vou tocar aqui para vocês, mas é bem interessante vocês acompanharem aí o vídeo da aluna, que está disponível no ambiente virtual. Ela faz: eu quero saber por que o gato mia? Verde por fora, vermelha por dentro, é a melancia? Eu quero saber, não quero dormir. O que está acontecendo? Eu quero descobrir. E aí, essa é a ideia do que faz a gente se mover. E o que faz a gente se mover é justamente todo esse contexto de investigação, de querer saber, de ter curiosidade. E se você tem esse movimento, você vai investigar. Então, o que faz mudar de ideia não é nada mais, nada menos do que a autonomia. Esse processo de investigação desenvolve no ser humano a autonomia, o protagonismo, desenvolve a diversidade, porque você se possibilita a ter diferentes olhares, a curiosidade, a consciência do inacabamento, como nós vimos, a autoestima da identidade do professor. E é por isso que a gente muda de ideia. Então, com base nesses argumentos, com base nessa literatura, eu convido vocês a mudar de ideia e a construir e reconstruir o conhecimento. Até mais! Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.